Nós todos tínhamos a expectativa de que, tendo em vista o retrospecto, tendo em vista o trabalho já realizado, os feitos alcançados, de que o Internacional se sagraria campeão, porque ia sustentar um empate, digamos, ou a hipótese de uma vitória eventual fora, mas aqui, certamente, com toda a torcida em cima, haveria de vencer. E, no entanto, não foi o que aconteceu. O futebol guardou uma surpresa desagradabilíssima para todos os colorados. E, por consequência, exige hoje que se pense o que foi. Pois foi o que, às vezes, o futebol reserva para os clubes que têm pretensão, para os clubes que têm ambição. Às vezes reserva essas surpresas que são incontroláveis e que acabam se justificando. Porque ninguém vai pensar que o Atlético do Paraná tenha feito uma surpresa para ele próprio, tenha sido acima do que se poderia esperar. Não, muita gente que o conhecia já de jogos anteriores dava um depoimento de que era um time bem organizado defensivamente, com velocidade e com alguns jogadores interessantes, com alguns jogadores bem interessantes. E foi o que se viu. Ele efetivamente foi melhor que o Internacional, ganhou com legitimidade os dois jogos e, por consequência, deixou só a saudade pro lado de cá. Odair, se digamos que ontem o Inter tivesse sagrado campeão, o Odair hoje seria muito elogiado por ser um técnico novo, por ser um técnico que chegou em uma final e que confirmou. A derrota, ela apaga tudo isso? O que deve se pensar sobre o trabalho do Odair? Esse é um grande problema. Todos os clubes que são grandes, que têm pretensões e que têm exigências e que têm projetos, inclusive, verdadeiros e absolutamente verdadeiros, eles passam por isso. Por exemplo, no caso do Odair, ele vinha fazendo um bom trabalho, inegavelmente, era um dos técnicos jovens, afirmativo, chegou à final, inclusive. Mas aí é que vem a coisa. Esse último momento, ele não conseguiu corresponder. Faltou-lhe ou os jogadores ou a circunstância. A verdade é que ele tentou várias vezes, sobretudo nesse último jogo, formulações diferenciadas do time, e nenhuma deu resultado. O time ficou abaixo disso. Em parte porque era esse o nível, mas por outro lado, era porque o adversário tinha tomado providência e o Internacional não sabia como fazer. E agora o Brasileirão é a única coisa que resta ao Inter. Ontem os próprios dirigentes já falaram, agora é foco no Brasileiro. Isso. Afinal, tem que garantir uma vaga na Libertadores ano que vem, enfim, tudo se repete. Mas como que se mobiliza um grupo depois de uma derrota tão dolorida, professor? Esse é um problema. E o futebol tem isso, né? O futebol tem desenlaces dolorosos que acabam como que anulando tudo o que se fez antes. O caso do técnico é sintomático. Até essa final, ele era inegavelmente um dos técnicos de renome nacional, de prestígio nacional, de reconhecimento nacional. No entanto, as duas derrotas foram todas elas legítimas, ninguém vai pensar que houve um acidente de percurso, não houve, mas as duas derrotas acabaram colocando-o como um técnico talvez desprezível. E isto, convenhamos, é um problema a mais para o Internacional, porque o Internacional agora tem que sentar e saber exatamente o que aconteceu. Segundo, o que se pode fazer? 2, e o que vai se fazer realmente no que falta aí da competição. Professor, para a gente finalizar, se o futebol é repetição de fatos, e eles se repetem todo ano, os campeonatos acontecem, finais, que nem a gente conversou, se perde, se ganha, enfim. Se o futebol é a repetição dos fatos, por que nós nunca nos acostumamos a essas repetições, professor? Por que elas são tão frustrantes toda vez que acontecem, no caso de uma derrota que nem ontem, e por que as vitórias são tão incríveis e tão épicas quando elas acontecem também? Porque são raras. Essa é a raridade dos episódios. Você vê, por exemplo, um clube pode ter, um time, né? Pode ter uma trajetória anual de boa qualidade, mas se ele fracassa em 2 ou 3 momentos, e esses momentos são decisivos para a passagem de grupo, fracassou tudo, morreu tudo que estava sendo feito, tudo que estava sendo pensado foi pouco. Então isso é a relação
efetiva, afetiva e determinante do futebol. O torcedor é uma parte integrante do jogo. Isso nós já compreendemos há bastante tempo. E isso significa o quê? Que ele adere ao jogo, se apoia no jogo, se vale do jogo, afirma-se pelo jogo, mas também é ele quem desmorona com o jogo. E em consequência o futebol tem altos e baixos. E não há como, é isso mesmo.